capítulo 6, do versículo 1 a 7. Segundo Reis, capítulo 6, do versículo 1 a 7. Se você tiver a Bíblia aí, acompanha comigo. Se não tiver, está aqui no telão e você pode ler junto comigo a palavra de Deus. Diz assim a Bíblia Sagrada: em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu: como vês, o lugar em que moramos, perto de ti, tornou-se pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, e ali cada um de nós cortará um tronco, a fim de podermos construir ali mesmo um local para reuniões. E Eliseu aqueceu, dizendo: ide. Então um deles o convidou: queiras vir com os teus servos? E ele respondeu: eu irei. Assim foi com eles. Chegando ao Jordão, puseram-se a derrubar árvores. Entretanto, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu nas águas do rio, e ele imediatamente gritou: ah, meu senhor, este machado fora tomado de empréstimo, não era nosso. Ao que o homem de Deus indagou: onde caiu o machado? E imediatamente outro servo lhe apontou o lugar. Então Eliseu cortou um galho e o jogou na direção indicada, fazendo o ferro do machado subir à tona e flutuar sobre as águas. Versículo 7. Então disse ao servo: pega-o. Ele estendeu o braço, tomou o machado nas suas mãos. Digam graças a Deus. Diga: Senhor, fala comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso e quero ouvir a tua voz. Amém. Ao se assentar, diga graças a Deus. Olha aqui para mim, é um texto que talvez você já tenha lido, mas eu poucas vezes me lembro de ter pregado. Talvez eu nunca preguei sobre esta passagem da Bíblia. A Bíblia é tão vasta, e mesmo pregando há mais de 35 anos, às vezes a gente não prega coisas específicas, mas lendo a palavra me chamou a atenção esse texto. Estou falando do profeta Eliseu. Eliseu está sucedendo um grande profeta chamado Elias. Elias foi um homem que não morreu. Dois homens na história da humanidade não morreram: Enoque e Elias. Elias foi arrebatado ao céu. Era um homem poderoso, né? Fechou o céu 3 anos e meio sem chuva, fez descer fogo do céu. Foi tremendo. Elias ressuscitou pessoas. Foi, olha, talvez o maior profeta do Velho Testamento foi Elias. E agora Eliseu, ainda jovem, ele tem a função de suceder. Não é fácil suceder alguém. Não é fácil, porque há comparações, né? Porque há situações em que a pessoa exige, mas o outro fazia desse jeito. Não é fácil. Mas agora vem Eliseu e ele tem esta responsabilidade. Uma delas era manter uma escola de profetas que havia já com Elias, e Eliseu poderia manter. Eles tinham aberto 3 escolas de profetas. Eram jovens que iam para aprender a palavra e buscar do Espírito Santo. 3 escolas, como se fosse o nosso ITQ. Nós temos um Instituto Teológico Quadrangular, funciona aqui na Vila Carvalho, onde as pessoas vão para aprender. Se você quiser aprender mais da palavra, durante a semana, à noite, é um curso de teologia, tem reconhecimento. E eles tinham a escola de profeta. Tinha uma em Jericó, outra em Betel e outra perto do Rio Jordão. E nós agora vemos que eles estão lá perto do Rio Jordão, e eles têm uma missão. Alguém diz: olha, o lugar onde nós estamos está estreito, está pequeno, e nós precisamos crescer. Isso nos ensina princípios espirituais. Quando nós passamos por um estreito, e todos nós já passamos por um estreito na vida. Todos nós já passamos aquele dia, aquela situação, aquele ano, aquele mês que a coisa está estreita. Não tem para gastar, não tem para sair, não tem para dar. A gente está vivendo o estreito, precisando ali contar as moedinhas. No dia da fartura tem gente que esbanja, né? Mas no dia do estreito, até o cofrinho das crianças é assaltado. Parece que eu vi o cofrinho está cheio lá, aquela caixinha de moeda. Pega lá! Porque é o estreito. Não deu risada porque já passou pelo estreito. Eu já fiz muito isso. Contando dinheiro, né? Precisamos comprar alguma coisa.
Não vamos comprar essa que está muito caro, vamos comprar essa aqui. Todos nós passamos. E eles dizem para Eliseu: ó, o lugar que a gente está estreito, está pequeno. Passar pelo estreito financeiro, passar pelo estreito do casamento. Tem casamento que às vezes a coisa estreita, tem coisa que está difícil, não é? O estreito do desemprego. Quantas vezes você bate em portas e as portas estão se fechando? Antigamente a gente levava currículo, né? De porta em porta de empresa. Hoje já manda pela internet, esperando que vai vir uma resposta. O estreito do ministério, da igreja, da vida espiritual, o estreito familiar. Mas eu quero dizer para você que o estreito tem dia para acabar. O estreito pode estar instalado na tua vida, mas ele tem dia para acabar. E eles chegam para Eliseu e dizem: estamos num lugar muito estreito. O caminho pode ser estreito, mas a promessa de Deus, ela é grande. Ela vai enlarguecer os seus caminhos e você não vai ficar andando no estreitinho, não. Você vai ter largueza de passos de caminho para andar na presença do Senhor. A bênção do Senhor é de crescimento, mas para que isso aconteça, como eles tiveram que passar algumas situações, nós também vamos observar aqui algumas lições. Primeira coisa, eles tinham visão de crescimento. Diga: visão de crescimento. Para você sair desse estreito, tenha visão de crescimento. Não tem uma visão limitada. Tem gente que não consegue enxergar além do muro. Tem gente que não consegue enxergar a bênção que Deus tem para ele. Hoje de manhã tivemos um lindo testemunho aqui do Bruno Henrique, que eu fui na formatura dele essa semana. Se tiver, pode passar as fotos que tem também na mídia. Ele se formou no primeiro ano da academia do Barro Branco. Ele é membro da nossa igreja, frequenta aqui de manhã, é da igreja da Vila Helena. E ele dizia que o meu pai, que está aí ao lado dele, o pastor Zarias, já falecido, quando ele chegou há 2 anos atrás, meu pai faleceu, e disse a ele: você vai ser ainda um coronel. Ele chegou precisando da bênção de Deus na igreja. E aí está ele se formando essa semana na academia do Barro Branco, academia que forma oficiais da Polícia Militar. Ele vai sair de lá tenente, em alguns anos ele será coronel da Polícia Militar. É o vestibular mais concorrido, talvez, do Brasil. São 90 candidatos por vaga. 90 por vaga. Ele já tinha passado em segundo lugar num concurso da Marinha. Da Marinha. Ele estava na Marinha e disse: mas o meu sonho é fazer a academia do Barro Branco. E ele fez. Não teve a pandemia, no ano de 2021 ele fez. E ele fez, passou, estava tranquilo. Quando ele faz o exame psicológico, né, o psicotécnico, e ele não conseguiu passar. Foi reprovado em 2021. Disse assim: mas o Deus que eu creio, Ele é poderoso para me abençoar. Vocês acreditam que ele fez só por desaforo em 2021? De novo, o mesmo concurso, e passou de novo, irmãos. Os concursos mais difíceis, né, se fazer no Brasil. Aí ele, entre esses 200 e tantos formando que estão aí do primeiro ano, são 4, já recebeu espadachim. O estreito existe. Estava aqui hoje seu pai, sua namorada, a família dela estavam aqui de manhã, 20 e poucos anos, líder de jovem da igreja, né? Eu vejo essas meninas dançando, eu vejo gente fazendo louvor aqui, irmãos. Tem gente fazendo louvor aqui que é engenheiro, que é advogado, que é médico. Tem gente, irmãos, fazendo danças que é arquiteta. Tem gente, irmãos, aqui adorando, pregando, que está numa carreira de sucesso, 80, 90, 100 funcionários, mas já passaram pelo estreito e hoje estão vivendo o melhor de Deus na sua vida. Visão de crescimento. Como eu disse, o Renan chegou aqui menininho, bravo, e hoje está crescendo. Cresceu muito para os lados, cresceu para cima e está crescendo mais ainda. Você tem que ter visão de crescimento. Aqueles homens tinham visão de crescimento. Profeta Eliseu: vamos lá cortar umas árvores que vamos fazer vigas. Sabe por quê, irmãos? Porque com as árvores, com as dificuldades que eles tinham para crescer, as árvores limitavam. Eles disseram: hoje são dificuldades, hoje são árvores que eu estou cortando, mas amanhã serão vigas que vão sustentar a casa que nós vamos construir. A dificuldade que você está enfrentando hoje, amanhã será o alicerce da tua vitória. A dificuldade que você está vivendo hoje, amanhã vai testemunhar a vitória que você terá, em nome do Senhor Jesus. Sustenta o seu crescimento. A visão de crescimento tem o objetivo de acelerar a obra de Deus. A segunda lição que eu tenho para mim: o machado. O que é o machado? Eles não tinham ferramenta, eles emprestaram o machado. Hoje o machado não é tão caro,
mas eu estou falando de 2000 anos antes de Cristo. O ferro ainda estava começando a ser difundido. Fazer o machado, aquilo era caro, e eles emprestaram, porque eles não tinham ferramentas para trabalhar. O machado significa para nós os dons que Deus nos empresta para trabalhar na sua obra. Aquele machado era a ferramenta principal que eles usavam, e quando o machado caiu no rio, o trabalho deles parou. Para eles o machado estava perdido, caiu no Rio Jordão, um rio fundo, caudaloso, um rio de correnteza forte. O machado são os dons que Deus te emprestou. Cada um de nós aqui tem um dom. Dom de servir, dom de abençoar, dom de construir, dom de orar, dom de cura, dom de mistérios, dom de louvor, de adoração, de pregação. Cada um de nós tem dons que Deus empresta, e às vezes por falta de vigilância, por falta de usar adequadamente, eles estão caindo na água, e muitos estão deixando e não estão encontrando mais os seus dons. Quanta gente que cantava hoje não canta mais, pregava hoje não prega mais, servia hoje não está mais servindo, era um diácono, uma diaconisa, hoje não está mais servindo a Deus. Quantas pessoas, esse é o dom que você recebeu de Deus emprestado, e um dia Deus vai pedir conta deste dom. Um dia Deus vai me pedir conta dos dons que Ele me deu. E a Bíblia diz: a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu só sei fazer uma coisa, você vai ser cobrado daquilo. Eu sei fazer muitas coisas, você vai ser cobrado de muitas coisas. Os dons que deu, esses machados são emprestados para que a gente realize a obra de Deus. Como você tem realizado com os dons que Deus te deu? Dorcas só sabia costurar, mas ela costurava para a glória de Deus. Talvez seu dom seja simples, mas tem que usá-lo para a glória de Deus. A terceira lição: pastor e ovelha tem que andar junto. Eles falaram: vamos lá aumentar a nossa casa, vamos construir uma igreja maior, uma escola de profeta maior. O profeta falou: pode ir, vai na bênção. Depois um deles convidou: profeta, vem com a gente. E o pastor Eliseu disse: vamos. União, estarmos juntos, na mesma visão. Não pode o pastor ter uma visão e o povo ter outra. Não pode alguém pela visão própria, senão eu vou fazer porque deu na minha cabeça. Aqui não deu nada na minha cabeça. Aqui tudo que nós fazemos é debaixo de oração e orientação de Deus. A última vez que eu fiz pela minha cabeça, fiz uma enquete na igreja de que cor pintar a igreja do lado de fora, já faz uns 10 anos. Sabe que cor que venceu, irmãos? O verde. E eu tive que ficar com a igreja pintada uns 10 anos de verde. Que cor horrível. Cor do Palmeiras, que cor horrorosa. Mas eu quis ir pela cabeça do povo. Deixei o verde, não tem problema. Mas assim que deu, eu pintei de novo. Mas eu estou dizendo, usando essa coisa engraçada, para dizer que nós não vamos pela nossa cabeça. Nós temos que andar juntos. Pastor, igreja, liderança. Nós temos que andar juntos na sua família. Tem que ter unidade, tem que ter união, tem que ter propósito. A Bíblia diz: podem dois andar juntos se não tiverem entre eles união. Você pode andar com alguém se o marido pensa uma coisa, a mulher pensa outra, os filhos pensam outra. Um quer ir para um lado, outro quer ir para o outro. Um quer comprar, o outro quer gastar. Um quer economizar, o outro quer fazer conta. Nós temos que ter essa união. Versículo 3 diz assim: um dos alunos disse: vem ver como está o trabalho. O profeta disse: sim, eu vou. Sabe por que o machado foi encontrado rapidamente? Porque Eliseu estava perto deles o tempo todo. Não se afaste do seu líder, pois você pode precisar dele a qualquer momento. Tenha o seu líder espiritual. Tem alguém que ora por você. Tem alguém que te aconselha. Tem alguém que te repreenda. Tem gente que não gosta de ser repreendido, irmãos. Mas quando somos repreendidos, isso está demonstrando o zelo e o carinho de alguém por nós. Se você ama o teu filho, às vezes você tem que repreendê-lo. Às vezes você tem que ter um castigozinho para ele, dentro das regras normais, mas você tem que mostrar para ele que aquilo vale a pena. Sabe, às vezes tempos estão muito fáceis. Há um pensamento que diz que tempos fáceis formam homens fracos. Tempos difíceis formam pessoas fortes. Tempos difíceis formam pessoas fortes. Essa dificuldade que você passou na tua infância, você não tinha o que queria, você não estava na melhor casa, você ainda não tinha carro, sabe, te forjou de uma forma diferente. Vejam as grandes empresas. Grandes empresas começam sempre, empresas familiares, com um avô que trabalha, começa cedo, comprou o primeiro caminhão, sol e chuva, ele trabalhando, ele lutando, ele construi uma grande empresa.
Quando ele chega no fim da vida, ele passa para o filho. O filho já pegou metade do tempo difícil, mas ainda pegou um pouco do pai também, tempo bom, ele viveu bem. O filho continua, não com a mesma garra. Depois passa para o neto. O neto já é aquele que teve tudo de mão beijada. O neto é aquele que quando fez 18, ele já tinha um carro zero. O neto é aquele que estudou numa escola que ele não precisou pagar. O neto é aquele que, sabe, já não era mais leitinho de cabra, era um leite importado, né? O que acontece, irmãos? Tempos fáceis formam pessoas fracas, mas tempos difíceis formam pessoas fortes. Eu estou falando para uma geração aqui, ó, você não precisa falar, mas eu sei que você passou tempos difíceis. Eu sei que você não teve a infância de ouro que outros meninos tinham. Eu nunca tive a bicicleta que eu queria. Meu pai foi vestir a primeira botina com 14 anos. Meu pai foi andar de avião com 30, 40 anos de idade. Eu já andei com 18. O meu sobrinho já andou com 6 meses. Nós temos que tomar cuidado para a geração que nós estamos passando, porque queremos pessoas fortes, pessoas que tenham a bênção de Deus, mas que entendam que vale a pena lutar pelo que acreditamos. Você e a sua casa vão lutar e ser fortalecidos. Não dê tudo de mão beijada, não. Faça entender o valor. Hoje eu vejo crianças que pegam um brinquedinho em 5 minutos, quebra e joga fora e vai para outro. Pega o outro, quebra e joga fora e vai para outro. E vai deixando para lá. Carrinho de rolemã, a gente tinha irmãos aqui, fazia catava para pegar o rolemã, e a gente tinha que estar lá e ralava, mas estava lá firme com o carrinho. Alguém aqui já entrou dentro do pneu e os amigos soltaram o morro abaixo assim, a gente rolando dentro do pneu. Galho de eucalipto e os amigos pulando, achando que era o Tarzan, quebrava braço, quebrava perna. Mas estamos aqui, estamos vivos. Sem depressão, sem bullying. Eu era rato branco, eu era 4 olhos porque tinha óculos, porque eu usava óculos. Eu estou aqui, eu estou vivo, irmãos. Hoje qualquer mimimi, estou com trauma. Porque me chamou disso, daquilo. Não é que eu estou minimizando o bullying, não. Isso é, somos contra. Mas tem muita gente forte. Você é forte. Seus filhos serão fortes. Sua geração será forte. Tenha na sua vida a visão do crescimento de Deus. Você não é uma pessoa fraca. Não fique pelos cantos chorando, achando que Deus vai ter dó de você. Ele pode ter misericórdia, mas Ele te criou para vencer. Te deu os dons necessários para vencer. E você vai ampliar a sua tenda, ampliar os seus conhecimentos. A sua família vai muito mais longe do que você chegou até agora, porque a bênção de Deus está sobre a tua vida. Só os fortes aí, joga a mão para cima e dá um glória a Deus bem forte aí. Só os fortes. A quarta lição: vamos buscar aquilo que nós perdemos. Ah, meu senhor, o machado era emprestado. Foi um pedido de socorro. Toda perda valiosa precisa ser lamentada. Pare de perder coisas, pessoas, situações e achar que está tudo normal. Ah, foi embora. Tem gente que Deus leva embora mesmo. Afasta da gente. Mas tem pessoas, tem coisas, tem dons, tem situação, tem lugares que você tem que lutar por ele. Sabe, na casa de Deus, na tua vida espiritual, no teu trabalho, na tua família. Não vai entregando de mão beijada, não. Luta. Luta, porque vai valer a pena. Muitos perderam o machado da alegria. Muitos perderam o machado da santidade, de orar, de jejuar, de buscar Deus. O machado da humildade. E gente, quando cresce, ele perde o machado da humildade, o machado da oração, o machado da comunhão com Deus. O pior é que muitos não lamentam essas perdas, esquecem que os dons, os machados, eles são emprestados. Não esqueça que um dia vamos prestar conta deles. Não deixe o teu machado se perder. Mais uma lição que me tiro desse texto: se erramos, temos que confessar os pecados. Caiu o machado, o profeta chega e pergunta do machado, e alguém vai falar. E o rapaz que perdeu o machado falou: ó, fui eu perdi. O cabo dele quebrou e ele caiu. Tem gente que quando erra fica jogando a culpa nos outros. Não, eu não vou na igreja porque aconteceu isso. Não, eu não vou servir a Deus por causa daquilo. Não, eu não vou dar meu dízimo por causa disso.
Não, eu não vou fazer isso por causa daquilo. Para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Um dia alguém me disse assim: olha, a gente envia vocês para um lugar de representatividade que o senhor está, não para dar desculpa, mas para dar resultado. Eu tenho comigo na minha vida que eu não fui escolhido para dar desculpa. Eu fui escolhido para dar resultado. Você não é escolhido por Deus para dar desculpa. Ah, não, mas é isso por causa daquilo, né? Eu me afastei da igreja por causa da fulana. Não, mas é por causa do pastor fulano. Não, irmãos, Jesus é maior do que tudo. Pessoas nos decepcionam, mas Jesus é maior do que todas as coisas. E eu nunca vou deixar Jesus. E Paulo diz assim, ó: nada me separará do amor de Cristo. Nem a altura, nem se eu for muito top, nem a profundidade, se eu estiver muito no fundo do poço, nem a riqueza, nem a pobreza, nem a miséria, nem o presente, nem os anjos e nem o porvir. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é convicção. Eu posso ir onde eu for, eu posso estar onde eu estiver, posso estar lá embaixo ou posso estar lá em cima, posso estar comendo caviar ou posso estar comendo salsicha de cachorrão. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não fique dando desculpa. Ah, não, esse moço assumiu, olha, o machado caiu, eu acho que eu coloquei mal no cabo, eu perdi o machado, e o pior é que o machado não era dele. E o moço foi até o profeta e disse: eu estava usando e quebrou na minha mão. Isso é confissão, irmãos. Isso é gente que assume o erro. Isso é gente que não fica jogando o erro para a culpa dos outros. Nem todos têm coragem de dizer onde caiu. Não adiantava esconder a verdade, porque Deus tinha visto tudo. E Eliseu também não ficou recriminando. Ele só perguntou uma coisa: onde caiu? Eliseu não quis ficar: mas como assim você perdeu? Mas como é que você... Mas fala para mim, e aí? Mas por que você não fez isso? Por que você fez? Ele só chega: onde foi que caiu? E ele diz: caiu aqui. E eu vou encerrar com a última lição que eu tiro desse texto. Deus tinha o controle de tudo que os moços estavam fazendo. Aquele machado poderia ter matado alguém. Havia muita gente trabalhando naquela obra, mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Sabe por quê? Porque o ministério daquele aprendiz de profeta, se machuca alguém, se mata alguém, acabaria naquele dia. O moço que estava usando o machado, se ele escapa, cai, mata, bate na cabeça de alguém, e acabar o ministério dele aquele dia. Ele era um aluno da escola de profeta. O machado, quando soltou, foi para o meio do Rio Jordão. Poderia ser um dia trágico, mas não foi isso que aconteceu. Por isso, tem uma lição aqui: não reclame do que você está passando. Se Deus não estivesse no controle da tua vida, ela poderia estar pior. Deus ainda tem planos para você. Deus ainda tem planos para a tua vida. Você crê? Diga graças a Deus. Diga: eu creio que Deus tem planos para a minha vida. Deixa pensar que é o teu fim. Deixa a gente pensar que o machado foi embora, que os dons foram embora, que acabou para você. Tem muita gente pensando e dizendo: ah, isso é o fim, agora acabou. Eles não sabem que o Deus que está no controle da tua vida ainda tem planos para você. Aleluia. Ainda que teu machado tenha se perdido, Deus vai te devolver um machado novo, uma nova unção, um novo trabalho, uma nova vida no ministério, uma nova vida na casa de Deus. Comece a ver o teu machado flutuar. Aleluia. E olha o milagre. Está lá no fundo do rio, ferro é pesado. Ele corta um pedaço de madeira e ele joga sobre... Onde foi que caiu o machado? Foi aqui. Ele joga a madeira sobre a água. A madeira flutua, sim? Sim ou não? A madeira flutua, mas o machado está no fundo. E a Bíblia diz que o machado sobe. O ferro, Deus inverte a lei da natureza. A lei da natureza é essa, mas Deus muda a lei da natureza. E aquele machado que simboliza os dons que Deus deu aos moços, ele sobe. Olha que milagre. Deus muda a lei da natureza, irmãos. O homem é natural, mas Deus é sobrenatural. O homem tem o seu possível, mas Deus é o Deus do impossível. O machado sobe, né? E a Bíblia, e o profeta dá uma ordem: pega ele. Ficaram todos tão espantados de ver o machado subindo e flutuando. Talvez não esqueceram.
de agir. Aí o profeta disse: pega o machado e continua o seu trabalho. Os dons do Senhor, os machados, estão sendo devolvidos na tua mão. Onde você parou, recomeça. Onde você parou o teu sonho, o teu projeto, onde você parou o que você desejava ser e não conseguiu, recomeça. Deus vai te capacitar para isso. Deus está levantando machados para entregar de volta na tua mão. Aleluia.